Economia, e agora? E agora a gente está acostumado a discutir aqui sobre profissão. E um dado interessante dos últimos dias, já chega a quase 50% o número de trabalhadores informais no Brasil. A informalidade que se caracteriza às vezes como uma falsa ilusão de empregabilidade, como os motoristas e entregadores de aplicativo. Em meio a tudo isso, no ano passado, teve uma discussão importante sobre a CLT e os entregadores. Como que a gente consegue regularizar esse trabalhador que está na informalidade? Há caminhos para que um motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, seja considerado empregado, mesmo que seja na lei, ali entrando na justiça? Para entender esse novo momento do mercado de trabalho, que tem tudo a ver com o seu bolso, tem tudo a ver com a economia, eu tenho a honra de receber aqui o advogado, Dr. Rafael Grassi, sócio da TPC Advogados, advogado trabalhista, mestre em Direito. Doutor, obrigado, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no programa. Eu que agradeço, é uma alegria, uma honra estar aqui conversando com vocês. Doutor, comecei aqui já colocando uma lenhazinha na fogueira, né, no que diz respeito a essa questão trabalhista. No final do ano a gente teve aquela discussão, né, do Tribunal Superior do Trabalho, também foi jogado em outras, discutido de alguma forma em outras instâncias, sobre o empregado do Uber. Existe empregado do Uber? Eu gosto de me referir a esses empregados como os empregados os trabalhadores através de plataformas digitais, né? Que inclui não só Uber, mas claro, iFood e outras empresas. A polêmica é natural porque é uma questão nova. A lei não estava preparada para contemplar esses trabalhadores. Lembrando que trabalhador é um gênero, e dentro dessa espécie de gênero, desse gênero, há várias espécies: empregado, autônomo, parceria, né? O que seriam esses trabalhadores, se enquadrariam em qual situação, né? A lei não tem essa resposta. É preciso que venha uma nova lei para disciplinar o que é exatamente esse trabalhador e quais são os direitos que ele tem. Uhum. A polêmica está solta aí nos tribunais, há decisões em todos os estados, nos dois sentidos, e no Tribunal Superior do Trabalho já foram proferidas no mínimo 7 decisões a respeito do tema. 5 decisões a favor das empresas de aplicativos, dizendo que não há vínculo de emprego. E 2 decisões dizendo que há vínculo de emprego, que eles são empregados. Apesar desse número 5-2, eu considero que o placar não está 5-2, o placar está 2-2, porque as decisões se concentram em 4 turmas. O Tribunal Superior do Trabalho tem 8 turmas. 4 turmas já se manifestaram. 2 turmas a favor das empresas e 2 turmas a favor dos trabalhadores. Ou seja, o que você está conhecendo aqui agora, né? Você está acompanhando o programa. Há ainda um embate grande em relação a isso. Então, quem está acompanhando o programa, de repente tem uma dúvida em relação a isso, mas tem algumas questões que a gente precisa colocar aqui que distancia esse trabalhador por aplicativo, e a gente fala o trabalhador do Uber, que é a plataforma mais famosa, porque ele não tem, né, doutor, as questões básicas da CLT, ou seja, eu entro para fazer um trabalho em que eu não tenho uma jornada específica ali para ser determinada, o que caracteriza a empregabilidade. Eu não tenho um registro profissional ali naquela empresa, assim como outras questões benesses também, como os benefícios como o Bolsa, né, o seguro-desemprego, a questão do 13º. Ou seja, por mais que tenha uma divisão, o ofício está distante de uma relação de trabalho. Ou eu estou enganado? Não, está certo. O trabalhador dos aplicativos, ele não está completamente desamparado, mas são poucas as garantias. Ele tem basicamente o seguro de acidentes pessoais, a filiação na Previdência Social, como
contribuinte individual, mas a maioria dos direitos trabalhistas ele não tem. Não tem porque o que define um empregado e, consequentemente, todos os benefícios da CLT é o enquadramento ou não no artigo 3º da CLT. O artigo 3º da CLT ele tem 4 requisitos. Se ele preencher os 4 requisitos, ele é um empregado. Se faltar um, ele não é um empregado, ele é outra coisa, um autônomo, ou um parceiro, ou uma empreitada, uma pessoa que realiza empreitada, mas não um empregado. Precisa ter os 4 requisitos. Quais são? A remuneração, que é o mais fácil de configurar, a não eventualidade, não pode ser algo eventual, tem que ser contínuo, a pessoalidade e a subordinação. Então, se não existir esses 4 elementos, ele não é um empregado. E nem sempre é fácil configurar esses 4 elementos. Muitas vezes, também não é uma questão geral. Todo trabalhador do aplicativo X é empregado ou não é empregado. As circunstâncias pessoais de determinada pessoa também variam. Por exemplo, um trabalhador de transporte, né, de passageiros, né, de aplicativo. Às vezes, ele tem um outro emprego. Ele tem um outro emprego, mas ele comparece, ele se inscreve no aplicativo para prestar serviço 1 ou 2 vezes por semana. Lembra daquela história da diarista, até 2 vezes por semana, ela é autônoma, a partir de 3 vezes ela caracteriza o vínculo? A mesma coisa no motorista. Se ele trabalha 2 vezes por semana, já está de cara descaracterizada a relação de emprego. Não existe um desses 4 requisitos, que é a não eventualidade. O segundo requisito é a subordinação. A subordinação é aquele poder que o patrão tem de dar ordens para o motorista. Né? Agora, imagina a seguinte situação. Não se pode confundir subordinação com autonomia absoluta. Né? Todo trabalhador, mesmo o não empregado, não é completamente livre. Né? Se você contrata um pintor para pintar a sua casa, ele não é seu empregado, mas você vai dar ordem para ele o tempo todo. Eu quero a parede assim, eu quero o tempo tal, eu pago o preço tal, eu quero o chão limpo a hora que você for embora. Então, a questão da subordinação também é muito discutível, porque as ordens elas não são feitas diretas, elas são intermediadas por um sistema. Né? O terceiro requisito, que é a pessoalidade, também ela é discutível se existe ou não, porque a empresa que administra o aplicativo, ela nem sequer conhece pessoalmente aqueles. Né? Então, como dizer que a pessoalidade existe, se nem o contato direto tem? Tem uma lista de cadastrados que estão aprovados, mas isso é suficiente para caracterizar a pessoalidade? Se você faz um trabalho, por exemplo, voluntário, para uma ONG que presta serviços sociais, ela também não cadastra as pessoas, até para dividir as tarefas. Né? Então, todos os 4 requisitos ali do artigo 3º da CLT, no caso dos trabalhadores de aplicativos, eles são discutíveis. Agora, dentro desses 4 temas, por exemplo, a gente vê hoje uma mobilização que tem no mercado de trabalho, da questão de marcar a jornada. Né? Nunca no Brasil se teve uma preocupação tão grande. Né? Empresas que tinham uma jornada de papel pensaram a ter uma jornada mais eletrônica, os processos de computação do RH, departamento pessoal das empresas, foi modificado, passou uma verdadeira modificação nos últimos tempos. Eu mesmo trabalhava numa empresa que ela tinha assinatura, que você assinava o ponto de papel, e chegou uma determinação que ia ser ponto eletrônico, que a situação toda, imagino que hoje lá eles já estão mais adaptados, mas era uma situação ainda muito nova, mas tudo para estar dentro da lei. Inclusive, tem empresas que têm dificuldade, por exemplo, empresas que têm várias unidades, ela tem dificuldade que ela tem que entrar, legalizar um ponto, porque ela tem que explicar para o Ministério do Trabalho que ela tem um ponto em determinada unidade, tem um ponto em outro, por isso as pessoas batem ponto em pontos diferentes, ou seja, tem toda uma burocracia. Mas, sendo um pouquinho advogado aqui da história, pegando um pouco o lado dos motoristas, essa jornada,
já não está computada para esse cara que está trabalhando 16, 17 horas num aplicativo por dia, já não está computada pelo próprio aplicativo, ou seja, o aplicativo ele pode ser esse relógio de ponto que tanto é cobrado e tanto defendido pela empresa na hora do tribunal? Como você disse, a questão do controle de jornada evoluiu muito com o tempo e vai continuar evoluindo. Cada vez mais, o que se cobra não é tempo de trabalho, o que se cobra é resultado, retorno, produtividade, né, que o empregado tem que oferecer para aquele que o contrata. No caso do motorista de aplicativo, a gente volta de novo para a questão de se verificar se é um trabalho como empregado ou como autônomo. Porque se ele conseguir demonstrar que ele era empregado, aqueles 4 requisitos do artigo 3º da CLT. Que está difícil, né? Se a gente analisar friamente, está difícil colocar como empregado. Se ele conseguir demonstrar isso, automaticamente ele passa a ter direito a uma jornada de trabalho que está prevista na lei, no máximo 44 horas semanais. Uhum. Então, se ele provar que ele é empregado e ele trabalhou mais de 44 horas semanais, ele terá direito de receber como horas extras todas aquelas horas que ultrapassaram as 44 horas semanais, ou 10 horas diárias. Né? O que muitos sindicatos vêm fazendo é flexibilizar a marcação do ponto, né? Aquela marcação que antigamente era o reloginho, depois passou a ser controle digital. Hoje, os aplicativos também são usados como forma de medir tempo de trabalho. A gente tem que lembrar que existem 2 modalidades de trabalhadores, mesmo com aplicativos. Existem empregados, que são realmente empregados e reconhecidos como tais, que usam aplicativos, e tem não empregados que usam aplicativos. A diferença é saber distinguir esses 2 grupos. Outro exemplo nessa linha. Eu posso ter um empregado e eu vou entregar a ele um celular e vou controlar toda a jornada dele, vou controlar as tarefas que ele faz, os documentos, o RH pode ser um RH todo via aplicativo, aviso de férias, aviso para fazer exame médico, demissão, aumento, pagamento, tudo pode ser feito via aplicativo. Ou seja, o aplicativo ele é uma ferramenta, não é o aplicativo que vai determinar se determinada pessoa é empregado ou não é empregado. O aplicativo é uma ferramenta e cada vez mais ela vai ser usada. Doutor, o tempo do nosso primeiro bloco se encerrou, mas eu quero deixar uma pergunta para o segundo bloco do programa. A gente vive esse momento aí do subemprego, que muita gente caracteriza, inclusive, né, o motorista de aplicativo como um subemprego, porque ele não tem direito a vários benefícios e tudo mais, mas até jogando mais para frente, assim, para cima, para outros momentos. O subemprego, ele é o grande entrave para a gente ter as decisões trabalhistas no Brasil, uma justiça social mesmo no trabalho, mas eu quero discutir isso no próximo bloco. Rapidinho a gente volta com o nosso Economia. E agora?